Fala aí, galerinha! Roberto Pérez mais uma vez aqui, rapaz. Hoje a nossa aula é sobre independência da América Espanhola. Então, como não foi uma só, foram várias independências que aconteceram na América Espanhola, a aula de hoje ela vai ter parte 1 e parte 2. Hoje é somente a parte 1, beleza? Então hoje inicia aquele segundo bimestre, né? Daquele jeito, naquele pique. Vamos de unidade 1 então da apostila, beleza? Começando falando hoje sobre modelos de colonização na América. Negada, só pra vocês ficarem ligados, lá pro século XVII, cara, a América Espanhola era muito mais avançado que a colônia inglesa na América do Norte, que depois vira os Estados Unidos. Enquanto na América Espanhola tinha universidade, produções literárias e vários artistas, a América do Norte era uma amontoada de aldeiazinho sofrendo ataque indígena, cara. Todo professor de história fala mal dos Estados Unidos, né? Estuda! Depois que a gente tiver curiosidade, recomendo esse livro aqui, ó, é do Leandro Carnal. O que o Leandro Carnal tá querendo dizer com esse livro aqui, rapaz, é que nem sempre os Estados Unidos foi modelo de riqueza ou sinônimo de progresso. Meu Deus, estamos perdidos! Calma, fica tranquilo. O que determinou a eficiência dos ingleses ao colonizarem a América do Norte foi o modelo empregado. Como assim, professor? Me explica isso aí. É que nas 13 colônias da América do Norte foi empregada uma ideia chamada colônia de povoamento, enquanto na América Latina em geral foi empregado... Isso é tiro? Enquanto na América Latina em geral foi empregado um modelo chamado colonização de exploração. É importante observar que a principal diferença entre esses dois tipos de colonização está no objetivo do uso da terra. Nas colônias de exploração, como foi na América Latina, de maneira bem geral, o interesse era retirar todas as nossas riquezas aqui e comercializá-las na Europa. Já no modelo de povoamento, lá da América do Norte, os colonizadores chegaram para se adaptar ao seu modo de vida no seu país de origem com as novas necessidades daquele lugar. Os colonos da América do Norte desenvolveram aquele lugar para o seu próprio benefício, tendo em vista que a Inglaterra não tinha nenhum projeto nacionalista para aquele lugar. Chegou a hora de falar do Pacto Colonial. Em outras palavras, é basicamente isso aqui, ó. As colônias espanholas daqui, como o Peru, por exemplo, só podiam comercializar seus produtos com a Espanha, não podiam vender para outros. Isso se chama monopólio comercial, beleza? E, obviamente, essa prática era muito favorável à metrópole, né? A Espanha lucrava muito com isso. E é claro que depois de um tempo isso ia dar problema, né? Crise! Crise no sistema colonial. Lógico que era um sistema meio que ineficaz, né? Tava na cara a parada. Lá pro século XVIII, essa estrutura empregada pelas colônias da América Latina mostrou seus primeiros índices de crise. Já que a elite que estava aqui, a elite colonial, começou a achar assim, a gente está ficando rico com isso, né? Então por que a gente precisa da metrópole? Por que a gente precisa da Espanha? O papo é, a gente não precisa da Espanha. E aí vai começar um processo muito louco de independências na América Espanhola. Saca aí. Ah, mas é importante que você entenda também que a Revolução Industrial que já estudamos e também o Iluminismo que a gente já estudou contribuíram muito para esse sentimento de independência. A base econômica das colônias da América Latina era mineração, agricultura e a pecuária. A elite comercial era formada pelos chapetones e pelos criollos. Basicamente, esses dois grupos, chapetones e criollos, controlavam a estrutura política e, consequentemente, a população em geral, que era composta por, em sua grande maioria, de mestiços, indígenas e escravos africanos. Por mais que os criollos e os chapetones formassem a elite colonial daquela época, havia uma certa rivalidade entre eles. Os chapetones tinham mais privilégios do que os criollos. Isso explica muitos processos de dependência na América Latina terem envolvimento de criollos, que eram defensores do iluminismo, e o iluminismo vai estar presente em todos os processos de dependência da América Latina. Vamos começar falando da independência do Haiti. Caetano e Gil fizeram essa música em 1993. Eles tentaram fazer uma relação entre os problemas sociais sofridos pelo Haiti e pelos brasileiros da época. Ora tão semelhantes, ora tão distintos. O fato é que hoje o Haiti apresenta um dos piores índices de desenvolvimento humano do mundo, cara. Que é uma realidade.
graças a muitos governos ditatoriais, mas também muitas catástrofes desastrosas que envolveram o país. Vamos conhecer um pouquinho da história do Haiti agora. Lá no século XVIII, o Haiti iniciou um movimento de independência, mas não era qualquer independência. Os negros escravos africanos que estavam no Haiti decidiram levar a ferro e fogo essa independência. Tomaram o poder da ilha e construíram um país fundado por libertos da África. Top pra caraca essa história, fala tu, mano. Os malucos foram escravizados e aí deram independência. Porra. Salve. Lógico que essa história teve muito sangue envolvido, né? A independência não veio fácil não, meu parceiro. Aí tu imagina. Imagina a cabeça dos branquinhos, como é que ficaram. Os negão dando independência. Ficaram se cagando de medo, meu brother. Imagina se todo escravo fosse se rebelar assim e proclamar a independência. Os escravos sempre eram a maioria. Isso gerou um pânico nas colônias hispânicas, cara. Nas colônias americanas. Os espanhóis não iam gostar nada que isso se espalhasse para outras colônias americanas. Os negão no poder, brother. Mas agora que eu já contei o fim, vou tentar te explicar como é que começou essa história toda. Os espanhóis chegaram naquele pedacinho lá em 1492, mais ou menos. O Haiti é uma ilha. Os espanhóis se interessaram só por um pedaço dessa ilha, deixando a outra parte da ilha meio que... Ah, sabe, tô nem aí. Lógico que outras nações ficaram interessadas, né? E assim essa outra parte que a Espanha deixou de lado ficou para a França. Então esse território ocupado pela França vai se tornar a ilha de São Domingo. E é lá que rola a treta toda. Então, nessa parte francesa da ilha, chamada agora de Ilha de São Domingo, foi desenvolvido o cultivo do café e da produção de açúcar, com mão de obra africana, que era a maior parte da população, e a principal mão de obra utilizada nas plantações. Faz as contas comigo aí. A população da Ilha de São Domingo era composta por 30 mil homens brancos e 450 mil homens vindo da África. Quem era a maioria, meu brother? Quem era a maioria, meu brother? Pô, você é bom em matemática mesmo, hein, cara? Imagina se a maioria se revoltasse. Vocês sabem que isso aconteceu, já acabei de falar isso. Mas essa revolta ela não surge do nada, obviamente, né? A gente já estudou no primeiro bimestre sobre Revolução Francesa. E o que a Revolução Francesa pregava? Liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, enquanto na França neguinho tava lá pregando a igualdade, liberdade, essas coisas todas, a Ilha de São Domingo, que era uma colônia francesa, tava pregando a escravidão e as punições físicas. Que igualdade e fraternidade é essa liberdade, meu parceiro? Então, uma coisa estranha aí, liberdade, nego escravizando. Lá na França é papinho de liberdade, aqui escravizando. Tem algo errado aí, cara. Lógico que os escravos ficaram assim, pô, como pode? Entre os líderes negros que fizeram esse processo de independência da Ilha de São Domingo, né, que vai se chamar depois Haiti, foi um cara chamado François Dominique Toussaint Louverture. Ah, o moleque tá afiado no francês, hein, brother? Esse cara aí foi responsável por organizar o exército. Extremamente disciplinado, meu irmão, papo reto. Foi fundamental para a independência esse cara, fundamental. Pô, só que tinha um cara brabão lá na França chamado Napoleão, tá ligado? Que conseguiu prender esse cara aí, o François, mano. Aí ele foi preso e acabou morrendo na prisão. Ninguém sabe como, né? Só que o movimento já tava feito, meu brother. Já tinham riscado o fósforo já e a bomba ia explodir, não tem jeito. Pode prender um, pode prender dois, mas já era, meu parceiro. O bagulho vai rolar. E aí o movimento passou a ser guiado por um cara chamado Jean-Jacques Dessalines, que em 1º de janeiro de 1804 liderou o exército com o lema Liberdade ou Morte. Mano, o cara conseguiu vencer as tropas francesas, cara. E proclamou a independência. Agora a Ilha de São Domingo vai se passar a se chamar Haiti, que é o nome indígena. Significa terra montanhosa. Deve ser porque tem montanha, né? Só que o problema é que depois que o Haiti se tornou independente, passou por uma série de dificuldades, cara. Políticas e econômicas. Para que a independência fosse reconhecida, eles tiveram que pagar muita grana, o que deixou eles dependentes financeiramente das metrópoles europeias. Passaram por períodos ditatoriais, terremotos. Cara, o bagulho foi nada fácil. Mas de fato, o Haiti vai ser lembrado sempre por ser o primeiro país na história da humanidade, desde que mundo é mundo, que os escravos tomaram o poder e proclamaram a independência. Pô, bagulho louco, né? Salva de palmas aí pro Haiti, negada. Papo reto. Então a gente vai ficar por aqui, a gente vai parar no Haiti, depois na sequência a gente vai fazer o vídeo independente de outros países também, como Peru, México e vários outros. Beleza? Essa é a parte 1. Na próxima semana vem a parte 2. Tamo junto, rapaziada. Abraço, espero que vocês tenham gostado.